Boa noite, camaradas. Como estamos? Espero que estejam todos bem. Mais uma live aqui no Walter Ponto. Essa live vai ficar salva no Instagram e também no YouTube. Então quem não me segue, siga lá no YouTube. É um canal que a gente fez para deixar um material de mais qualidade. Então essa live depois vai ficar salva aí no YouTube. Então quem não me segue lá no YouTube, siga lá, é Walter Ponto também. Live muito boa, trazer um pouquinho de humor para os nossos temas tão sérios. Por que humor? Não que o assunto é divertido, mas nós vamos trazer uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa muito bacana e que além de tudo é humorista. Acho que ele já está aqui, eu vou aceitar e vamos estar ao vivo. Vamos ver se está dando certo. Aí, Alô? salve, salve, meu camarada. Salve, bicho. Você sabe que eu estava pensando nisso. Todas as minhas lives são lives sérias, né? Não estou falando que você não é sério. Você é uma pessoa muito séria e faz um trabalho de excelente qualidade. Mas é bom trazer alguém também que tem essa vertente, essa coisa do humor, né? E você tem também, você é humorista. Nós estamos trazendo hoje aqui a live é com o Pedro, ele vai se apresentar, mas ele é uma pessoa muito versátil, é cineasta, é ativista, é ator, é comediante. Então eu já te passo a bola. Primeiramente é um grande prazer tê-lo aqui conosco, espero que a gente consiga desenvolver bem aí os temas e já jogo a bola para você se apresentar aí um pouquinho para a gente. Da hora, pô, honra máxima aí. Agradeço por uma tarde estar junto de gente que dessa maneira, tá colocando a cara a tapa, que tá fazendo movimento para revolucionar, para mudar esse sistema. Exige muita coragem, exige sacrifício, né? A gente abre mão de certas conveniências, de várias coisas. Então, é sempre uma honra estar junto de gente que está no movimento. E bem, assim, você me apresentou muito bem, cara. É isso aí, eu sou as coisas ao mesmo tempo, né? Se é comediante, eu não sei qual veio primeiro, assim, talvez, eu acho que a atuação começou porque desde pequenininho no teatro, né? O teatro foi uma coisa que teve desde a minha infância ali, na cidade ali tinha os teatros municipais e tal. E aí minha mãe, ela sempre quis fazer teatro, mas por conta da patriarcal e machista pôde, não foi incentivada nem pelo pai dela, nem pelo meu pai, ex-marido dela. Então apareceu a oportunidade, ela me colocou no teatro, eu adorei, eu adorava, e aí eu comecei a fazer. E acho que é ali que começou uma pontinha de, eu vou dizer assim, dissidência. Foi ali que eu comecei a falar, porra, mano, isso aqui é diferente. A norma é tão quadradinha, né? Isso aqui é tão divertido, é tão legal. E acho que ali começou uma sementinha de questionar a realidade, questionar as coisas. Acho que, Mas isso com quantos anos, mais ou menos? ixi, foi ali com 12, 13. Foi nessa época, assim. E acho que foi tudo muito junto. O skate chegou junto também, desde moleque com skate. E a cultura do skate, ela já convida também esse olhar crítico da realidade, esse olhar de revolta. Então isso foi meio que me moldando. Junto o rap também chegou muito forte. E eu falo assim isso, velho, muito convicto. Se não, eu acho que o rap talvez tenha sido uma das paradas mais fundamentais para abrir minha mente para eu ser quem eu sou hoje, porque eu poderia muito bem ter sido uma pessoa mais de mente fechada, sabe? Um boy mente fechada, com poucas críticas sociais, porque o meio em que eu vivi e convivi foi, é isso, assim, um meio de muita gente que, gado, assim, digamos, assim, que vai com o pensamento da massa. Por exemplo, né, eu falo tanto nos palcos, falo também aqui no meu todo sobre o fato de eu ser rico. Eu
ocultei essa informação por muito tempo por conta da cultura machista que estava no meu próprio ciclo de amizade, né? Meus amigos tiravam o tempo todo, sabe, gay, né? Ó, gay, que bicho, não sei o que e tal. Então, eu vendo o comportamento das pessoas à minha volta me fez falar, porra, mano, não quero sumir, eu não quero falar que eu também já beijei meninos, que eu já fiquei com meninos que eu tenho vontade, que eu gosto. Então, era uma coisa que eu ficava reticente, assim. Então, enfim, era um meio, assim, que eu poderia ter sido um cara com mente fechada. Mas o rap me ajudou muito. Eu acho que por conta de eu já ter, eu sinto que eu já vim meio de fábrica, quase, assim, eu nunca, eu acho que eu não fui muito atravessado pelo racismo, assim, tipo, eu não lembro na minha cabeça de momentos em que eu falei, porra, sabe, que eu discriminei alguém por conta da raça, mas é tão imbuído, assim, na sociedade, na estrutura, né? Eu, porra, isso daí, boa parte não tinha essa questão, então, para mim, o racismo era uma coisa muito impensável, sabe? Era uma coisa muito, porra, que zoado. E aí, quando eu vi no rap tão forte essa cultura do antirracismo, eu vi e falei, caralho, mano, é real, assim, tipo, vendo as músicas racionais. Eu comecei com o Gabriel Pensador. E racismo é burrice, a música ali, pra mim, desenha, sabe? Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei fascinado, decorei a letra, eu ficava cantando por aí, puxava a letra, tipo, sabe, cantava, né? Mas declamava para as pessoas que não conheciam. E para mim era um negócio, tipo, era um movimento muito necessário, assim, de caralho, velho, nós temos que combater o racismo e tal, e papapá. E aí foram anos, anos, anos depois para eu começar a abrir a cabeça para outras coisas, né? O próprio machismo, eu demorei muito para quebrar essa barreira, né? Eu fui muito machista quando era moleque, muito. Atribuía o valor da a qualidade estética, assim, tipo, eu comecei a ver coisas sobre machismo e reconhecer, caralho, é muito forte, olha isso. Esse exemplo, assim, para mim é o perfeito. Eu tenho noção, assim, convicta de quando eu era menor, eu dava atenção para a mulher quando eu tinha algum interesse de ficar com ela, quando eu achava ela bonita. Se ela não era bonita, se eu não achava ela bonita, eu nem dava atenção, às vezes tirava sarro dela, diminuía ela. Então foi algo que me atravessou quando era menor e só depois que eu fui despertar para isso, por enfim, acúmulo de coisas, né? E eu acho que até o próprio paralelismo, assim, quando a gente começa a comparar certas opressões com outras, pode acender na nossa cabeça uma luz sobre aquele assunto, né? E eu acho que isso aconteceu para mim. Comecei a despertar pro feminismo foi quando eu comecei a comparar, né, o racismo com o machismo, assim, e ver a semelhança e fiquei, caralho, pô, se eu sou tão revoltado, tão contra o racismo e tem semelhanças, espera aí, deixa eu olhar para isso. E aí eu comecei a despertar, né? Então é importante também esse dialogismo, né? Cara, você tocou em alguns pontos aí bem legais, assim, porque é, a arte, né, primeiro, um ponto que eu queria colocar, né, como que a arte ela tem um papel libertador, né? Então você teve aí a música, né, Racionais, a galera do rap, você teve o teatro, você teve não sei quando é que surgiu a comédia, se surgiu junto com o teatro, se bem que o humor ele é do teatro, né? O humor, o drama, ele vem do teatro, né? É que assim, esse novo modelo, né, chamado stand-up, ele é um pouco mais recente, né? Que é muito legal, eu gosto bastante. E é legal que agora está dividido, né? Você tem uma galera que faz. Desculpa a minha voz, é que eu tô saindo de uma gripe, vou até tomar uma água. Tem uma galera direitosa fazendo stand-up, né? E tem uma galera muito de esquerda, né? Thiago Santinelli, você, um monte de gente fazendo stand-up e é muito engraçado, né? Inclusive, amanhã eu tô indo para Porto Alegre abrir pro Tinelli. Oh, legal, hein? Aham. Legal, 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 legal demais, demais. Thiago Santinelli eu gosto muito dele. E é um cara que não tem papa na língua, né?
fala, já sofreu várias ameaças, aí é assim, né? Quem tá com a cara para bater, a gente sofre ameaça mesmo. Mas como que a arte é libertadora, né? Como que a arte tem esse papel, né, social aí de desnudar esse mundo, né? E aí você tocou num outro assunto das opressões, a gente vai chegar no nosso tema, que é o veganismo, mas como o patriarcado e assim, tem três grandes opressões que surgem juntas, né? A escravidão, e não entendida como a escravização que foi a escravização dos negros, né? Que foi algo bem mais recente. Nós estamos falando lá de muito tempo atrás, Grécia, os povos hebreus, enfim. A mulher, ou a opressão sobre a mulher, né? E a opressão sobre outras espécies, né? E é tão louco isso que na declaração de bens de um judeu ou de um grego, por exemplo, tinha junto lá tanto de gado, tanto de não sei que animal, tantos escravos e mulher, filha e tal. Então era um bem, era uma propriedade, né? Assim como as terras, né? E é louco, né? Por exemplo, quando a gente fala humanidade, né? Humanidade vem de homem. Então, o que é o não homem? É a mulher. A mulher está sempre na figura do negativo, né? Aquela outra, né? Porque e é bizarro, né? A gente vê hoje em dia, com o avanço da extrema-direita, os caras com esses negócios de red pill, umas coisas assim bizarras, assim, que a gente fala assim, caramba, a gente tá regredindo, assim, né? Os ratos estão saindo do bueiro para todo canto, né? E aí vem mais ou menos naquilo que é o motivo nós nos conhecermos, né? Não pessoalmente, espero ter a honra de conhecê-lo, mas da nossa militância, né, em comum, que é a questão do veganismo, do antiespecismo, né? E eu gostei muito que veio a proposta da sua parte, né? Porque geralmente quando alguém vem falar comigo, fala, vou lá naquele comunista, não, partiu de você. Eu falei, qual que é o tema? Você falou, vamos falar sobre anticapitalismo. Adorei, lógico, né? E é complicado isso dentro do veganismo, né? Porque é uma pauta que eu quero desenvolver com você. E eu queria ouvir mais do que falar, mas a gente interage, fala junto. Para mim foi uma surpresa, porque eu vim do movimento político, eu vim das lutas sociais. Depois, muito tempo depois, eu virei vegano. Infelizmente, queria ter nascido vegano, mas não fui. E para mim foi um choque brutal, assim, né? Parecia que eu estava em Nárnia, né? Porque ninguém linka uma coisa com a outra. É só um discurso muito elitista, muito classe média, muito focado no consumo, né? E hoje eu percebo que está melhorando. Tem algumas pessoas falando mais sobre, mas mesmo assim a gente está anos-luz ainda dessas questões, né? E eu faço uma pergunta básica, assim, né? Como que nós vamos libertar os animais, que é a nossa grande pauta? Nossa pauta não é por nós, não é por questão, não é só uma... Eu dou muita risada quando a pessoa fala, não, o veganismo é um movimento ético. Também é ético, mas é um movimento político, porque se ele ficar só na ética, nós não vamos libertar os animais. Né? A ação junto à ética e à política, elas são uma coisa só, quando elas se unem, é pela libertação dos animais. Só que a gente não vai libertar os animais não humanos sem também passar pelos outros processos de libertação, inclusive uma questão que ninguém fala no veganismo, né? Que comer é uma escolha de poucos, infelizmente, né? Se você tem lá não tem o que comer, você come o que tiver, né? Então você escolher o seu modelo alimentar, o seu modelo de escolhas, também passa por uma luta política, né? Uma luta pela soberania alimentar, para que as pessoas tenham o que comer, e aí sim a gente pode falar que é um movimento ético. Olha, você tem a opção, né? Mas se você não tem a opção, né? Então a gente fica falando muito para nossa bolha, ou então para uma bolha de classe média, que tem dinheiro para ir ao supermercado e comprar o que quiser. A galera está ganhando R$1.500, né? A galera tá... você viu na pandemia, a galera na fila do osso. Então,
é lógico que a gente tem que linkar todas essas coisas e falar também para a classe média e falar para todo mundo, mas a classe média não vai libertar os animais, o consumo não vai libertar os animais, até porque a libertação dos animais não é só alimentar, né? Tem toda uma cadeia de exploração, inclusive o agro, que desmata, que está destruindo a Amazônia, que está queimando, que está fazendo todas as... acho que você deu uma congelada, não sei se foi você ou eu. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo, vocês estão me vendo aqui? Alguém pode falar? Se sou eu ou é o Garruti que congelou? O Garruti caiu. Vou convidá-lo novamente, calma aí. Vou convidá-lo novamente. Vamos lá. Deixa eu convidá-lo. Convidar o Garruti. Tô convidando ele, vamos ver se vai. Foi ele que congelou, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Ele deve estar tendo algum probleminha lá com a internet, faz parte. Quem sabe faz ao vivo, né? Ó. Deixa eu aceitar, vamos ver se vai agora. Bom, gente, a gente está numa live, eu e o Pedro Garruti. Vamos ter um pouquinho de paciência, que ele deve estar tendo algum probleminha lá com a internet dele. Enquanto isso, eu vou tentando conectá-lo. Vamos ver se vai agora. Paulão, Georgia, Cal, Sérgio, Antivegan, Georgia, João. Bastante gente aqui. Garruti não pode participar. Deixa eu ver aqui. Mas é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora vai. Aê, agora vai. Aí, mano, foi mal aí. Meu, Né? ele superaqueceu, na real. Já aconteceu isso comigo também. Bom, eu te perdi no momento que você falou sobre como que a gente vai libertar os animais, né? Se não é só pela ética, porque não vai ser, né? A ética, eu falo que a ética, quando a gente estuda ética, quando a gente estuda filosofia, a ética e a política, elas nascem praticamente juntas, né? Então não tem como você, salve Paulão, não tem como você desassociar uma coisa da outra. A luta pela libertação dos animais não humanos e humanos, ela perpassa pelos mesmos caminhos, em estratégias muitas vezes iguais, estratégias muitas vezes diferentes, mas um objetivo comum, que é o quê? Trazer dignidade para toda a espécie humana e para as espécies não humanas, e para o planeta, né? Porque esse modo de extrativismo, ele tá fudendo o planeta. Daqui a pouco eu falo pra essa galera, eu falo, meu irmão, se a coisa continuar do jeito que tá, nós não vamos salvar ninguém, nem nós, nem os animais, porque assim, o planeta vai continuar. Como diz sempre o Krenak, né? O planeta vai continuar. Agora, a espécie humana e todas as demais, meu irmão, não vai ter mais ninguém. Então, assim, vegano, não vegano, animais não humanos, vamos todos morrer. Porque o modelo não é ecológico, o capitalismo não é ecológico. Por isso que a luta, e a galera não consegue fazer esse link, esse clique, né? Que a luta antiespecista, que a luta vegana tem que estar ao lado da luta anticapitalista. Porque senão a gente não vai conseguir, senão vai ficar só naquele discurso mercadológico, naquele discurso da marca X, da marca Y, que tem a sua importância, mas é uma importância muito menor perto do que a gente está discutindo. Aí eu queria ouvir você, que eu já falei demais. Ô, cara, tá. A parte da importância menor dessa galera, né? Vamos dar nome aos bois aí.
de veganismo liberal, essa parada, que é isso, liberal opta um monte de coisa, né? A gente tem o feminismo liberal, tem um monte de coisa. E é legal a galera que, tipo, reconhecer de, porra, tem o teu mérito, tem o teu valor, ele tem a sua função. E ao meu ver, ele é meio topo de funil, sabe? Eu acho que é uma galera que ajuda, porque, mano, por que o veganismo tem cara de branco, de elitista do caralho? Porque É, quem que tá na mídia representando o veganismo? Quem tá na mídia? É o branco. Quem que tá nos canais abertos, assim, que tem visualização? Branco. É essa galera que é, né, do padrão. Então fica com essa cara. Mas, ó, né, tem muita gente de classe mais baixa e, tipo, que são pessoas dissidentes de grupos minoritários e tudo mais. Tem, tá ligado? Tem um monte de vegano nessa base. Só que não é a galera que tá ocupando, tipo, que tá aparecendo, sabe? Então dá essa visão. Mas essa galera do veganismo liberal ajuda, no sentido de topo de funil, a captar essas pessoas que estão chegando. Tipo, é bonitinho, mais radical e tudo mais. Tanto é que, assim, eu não me considero nem. Tanto que eu não falo isso assim, não vai encontrar conteúdo meu falando tipo, que eu sou marxista ou socialista, por questão de entender como tem funcionado meio que o identitarismo, essa coisa da identidade, essa questão desse assunto tão polarizado que já cria um negócio. Eu vi o vídeo da Spectrum lá, deles fazendo o debate com 3 feministas e 3 masculinistas. Pra sim. a Band, tá um pessoal da hora, tá ligado? A Band, tava a Band, né? Isso, exato. E foi muito. Arrasaram, né? Os 3 masculinistas foi um horror, nossa, tremendo, assim. Mas você vê repetindo várias vezes a palavra marxismo, marxismo. Então, assim, cria um negócio que na cabeça dessa galera, assim, tipo, se você fala, já cria uma barreira. Então, o que eu tô tentando é falar anticapitalismo, mas eu entendo, assim, que é muito frustrante pra gente que já despertou para o óbvio, né? Que o capitalismo ele é sustentável, que ele já completamente fracassou. É muito frustrante para a gente ter que explicar isso para qualquer pessoa e para vegano ainda mais, né? Eu também não sou muito adepto da frase lá do tipo, veganismo sem luta de classes porque diminui a jardinagem. Entendeu? A jardinagem tem seu valor. Eu sou muito assim, veganismo sem luta de classes é dieta, mas é uma pena. Eu acho que, assim, veganismo sem consciência, que nem, ó, sem consciência política, sem luta, é uma pena. Eu acho que é uma pena, entendeu? Tipo assim, é triste que você já despertou uma causa para a exploração dos animais, mas você não despertou para a exploração do ser humano, da natureza e até também dos animais que também são explorados no capitalismo para além da alimentação, né? Sim. Então, assim, é frustrante, assim, mas eu acabo convivendo com bastante gente, assim, que não que não despertou para esse lado do capitalismo. Eu tento explicar, mas as pessoas são muito reticentes assim de dar o braço a torcer e até tem uma ativista, eu não esqueci o nome dela agora, mas ela tem o livro Esperançativa. E ela fala sobre os 3 momentos assim das pessoas em reconhecer o colapso, né? Tem pessoas que estão nesse primeiro momento em que tá tudo bem, nada tá acontecendo, ou o que tá acontecendo vai dar certo, uma tecnologia vai surgir aí, o pessoal vai resolver, os bichos vão dar um jeito. Tem esse primeiro momento. Tem o segundo momento de quem reconhece o colapso acontecendo, mas não faz nada, tipo, é isso, o jogo tá entregue, aí, mano, aí você a vida aí bets mesmo, foda-se os pobres, vou ganhar dinheiro, eu quero que se dane. Que é aí que mora muita corrupção do ser humano, mora É. daí, tá ligado? É tipo, tá tudo uma merda, cagou, foda-se, eu faço o que eu quiser e dane-se. Que é muito problemático. E tem o terceiro, que é quem passando por esse segundo percebe que pode ser pode fazer a mudança, que é a virada, que é o momento de virar, de tentar transformar o mundo e fazer disso um lugar melhor. E eu sinto que tem gente que não quer reconhecer esse colapso tão profundamente, entendeu? Tipo, ela já tá muito. Assim, eu conheço gente que. De você mostrar, de você. Pessoas veganas, tá?
de você mostrar novamente uma imagem de crueldade animal, esse tipo de coisa, que ela chora, que ela realmente fica visivelmente abalada. Então, assim, às vezes são pessoas tão sensíveis que elas não têm, parece, não sei se é coragem, elas não conseguem olhar para esse colapso tão profundo, porque é muito profundo. Eu tenho olhado cada vez mais para esse abismo. Quanto mais a gente olha, a gente fala, caralho, tá muito fudido, assim. Eu acho que, para mim, um que mexeu muito comigo foi entender que a gente já ultrapassou o, o assim, a capacidade do capitalismo de se autoajustar, digamos assim. A gente já passou isso, é o capitalismo tardio, a gente já passou. E assim, eu explico pra galera assim, de uma maneira bem, bem simples, que assim, velho, uma bolha, né, que teve que estourou, que tinha lá o fundo, tem um lance imobiliário, e aí Sim, foi assim, contrato em cima de contrato de uma coisa que não existia. E sim. aí ela foi cobrar na matéria, falou, mano, não tem. Aí fudeu. Aí, porra, estourou a bolha, cagou, crise geral. E o capitalismo, ele tá num nível máximo, num nível mundial, assim. Tipo, a gente já não tem mais lastro na matéria da grana que existe, e existe entre muitas aspas, porque não existe. Esses bilionários não têm a grana que eles têm. Os países mais ricos não têm a grana que eles têm. Os Estados Unidos, ele tem valor de dívida o triplo que ele tem de PIB. Como que você explica isso? Que é o país mais rico, o país dominante do capitalismo, ele está em dívida. Então, peraí. Então, assim, para mim está muito evidente de que assim é um puta de uma bolha que está prestes a estourar, e aí que vai vir muito da nossa superação do capitalismo, e que eu acho que tem que ter uma superação da economia como um todo, sabe? Eu não sei, sinceramente, não sei qual que é o sistema econômico que vai suplantar, que vai vingar, que vai dar certo, mas a gente já tem medidas claras que, porra, vai ajudar muito, assim, uma renda básica universal, tá ligado? Tipo assim, um negócio desse já daria uma ajuda, né? Eu sou bem, para mim é muito claro que não tem como a gente fazer uma mudança, um negócio que vai dar certo dentro do capitalismo. Não vai ter como. Vai ruir. Mas ele vai ruir por conta. Ele vai ruir sozinho. Igual a gente vai ver agora os Estados Unidos ruir com essas taxas, com esse Trump maluco fazendo um monte de cagada. Vai ruir, tá ligado? E é isso, a gente tem que estar preparado para quando começar a ruir, a gente ter força mesmo, ter coletivo, ter união, ter pessoas, tipo assim, é, alinhadas mesmo e eu acho que até aí vem a parte da parte também ética, moral e tal. A gente tem que estar alinhado em, porra, o que tem merece consideração moral? É só gente? É só um tipo de gente? É só bicho? Ou é natureza inclusa, entendeu? E eu acho que é realmente avançar a pauta de ecologia profunda. É muito o que eu acredito. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, de olhar a gente como parte integrante, jamais como dominador em qualquer aspecto que seja. E aí a gente vai poder viver aqui em comunhão. Eu faço piada justamente do que você comentou, né? De que o mundo não vai acabar, né? Eu faço piada justamente. Eu falei, cara, eu sempre me corrijo na hora que eu falo assim: ó, gente, eu vim aqui falar de um assunto muito alto astral, para levantar o clima. É o fim do mundo. O mundo tá acabando. Desculpa, não é o fim do mundo, não, é a gente. É a gente, porque o mundo tá ótimo. Já sobreviveu a era glacial, meteoro, dilúvio. A gente acha que o que vai acabar com o mundo é o quê? Pão de vaca? Não, não é pão de vaca, velho. O mundo tá bem, a gente tá na merda, literalmente, né? Aí eu faço. É um jeito É eu faço. verdade, mas é verdade. O mundo vai ficar aí, né? E a gente vai se fuder. A gente, todos nós, né? É um modelo que foi criado. A lógica é muito simples, eu tento explicar para as pessoas. Nenhum regime foi eterno, nenhum regime. Se você pegar a Grécia, se você pegar
as comunidades, se você pegar a Mesopotâmia, se você pegar os sumérios, se pegar os acádios, se pegar os egípcios, se pegar a Grécia, se pegar todos esses povos, todos esses sistemas, a Idade Média, aí veio o capitalismo. O capitalismo, ele é um regime finito. Mas o que é o grande problema do capitalismo? Ele é um regime finito que busca lucros infinitos com recursos finitos. Então ele é um regime que ele não se sustenta mais. Para ele se sustentar, ele tem que aumentar barbaramente os índices de opressão, né? O que é a extrema-direita? A extrema-direita, quando a burguesia vê que a coisa está feia, eles tiram do fundo dos porões os zumbis, jogam zumbis para matar, para fazer a desgraça, para que os lucros continuem em escalas nunca vistas, né? Hoje o número de bilionários no mundo é cada dia maior, ao passo que a pobreza do mundo cada dia aumenta mais. E é nesse sentido que eu falo assim, se a gente sair da bolha e se a gente falar para o grosso da grande população brasileira e mundial sobre veganismo, o cara vai olhar para sua cara e vai falar assim, mano, o que você tá falando? Eu tô com fome, tipo, cara, se passar um calango ali, o cara vai matar e vai comer, né? Então, assim, o Paulo falou aqui, né, que virou um estilo de vida, né, um lifestyle, né, então, e não podemos, né, pensar que uma luta tão bonita, uma luta tão... eu falo que o comunismo ele não pode existir sem o veganismo, sem o antiespecismo, porque depois que não existir mais classes para serem oprimidas, também não faz nenhum sentido você oprimir mais nada, nem muito menos outras espécies, né? Então, um regime comunal, um regime onde todos... Tanto é assim que os povos originários, os povos de África, antes da colonização, grande parte desses povos, eles nunca foram especistas, eles não têm nenhum conceito de que eles são melhores do que o macaco, ao contrário, né? Eles pescam sim, mas preservando todo o meio ambiente, preservando tudo que aquilo tem, né? E há povos, há registros que eram até vegetarianos. Então, assim, o especismo, enquanto a gente conhece, ele é um produto da cultura ocidental, da cultura greco-judaica, né? Nos livros sagrados, né? Por exemplo, na Bíblia, o que os caras vão alegar? Que Deus falou, olha, dominem os animais e tomem conta deles e cuide deles, mate eles, use eles para que vocês quiserem. Então é uma cultura estrutural. Daí, é lógico, eu fui agora no podcast do Nereu defender o veganismo que eu defendo, que é um veganismo de esquerda, um veganismo revolucionário, e eu expliquei tudo isso para ele. E um dos argumentos que eu usei é esse, é um modelo que não se sustenta. A gente não vai ter, não dá para só falar para a classe média ou para uma bolha muito pequena, né? E a gente tem que falar para ela, como você disse, tudo bem, é a ponta do funil, mas tá, e depois? E depois disso? O que vem depois disso? Porque assim, é mais ou menos assim, você entra num relacionamento amoroso, e aí você se apaixona pela pessoa, independente do gênero, não estou falando de gênero, sempre se apaixona por uma pessoa. E aí você descobre que aquela pessoa não é aquela pessoa. Você descobre que ela é ela é um assassino, uma assassina, alguma coisa assim. Eu estou fazendo uma analogia esdrúxula, mas é para a gente entender assim, não dá só para trazer as pessoas, a gente tem que trazer, politizar, e cada um no seu nicho, você fazendo o seu papel tão bem como você faz, esse ativismo, e eu até queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho fantástico, o rancho que você criou aí, que é uma ideia que você trouxe, se eu não me engano, de fora, né, de um ativista de fora, alguma coisa assim. Eu acho aquilo fantástico, e aquilo você consegue falar com uma camada da população que é tanto classe média como classes mais baixas, né? Porque você está abordando a pessoa na rua ali. Como que surgiu essa ideia? Queria que você falasse um pouquinho disso.
Cara, foi bem isso mesmo. Eu vi na época da pandemia ali, como surgir o Wood Dog Meat, fazenda de carne canina lá nos Estados Unidos. E aí, os amigos aí do ativismo, o pessoal deu o pontapé inicial ali de criar marca, de criar os negócios, e aí eles falaram, porra, agora precisa ter. Porque, assim, a priori era fazer igual eles faziam, que era só conteúdo virtual ali, fazer um design, tal, tal, tal. E aí eu peguei levar isso pra rua, cara. Tem que fazer como se fosse realmente, assim, ó, real, tá ligado? Na rua, tô servindo cachorro mesmo. Aí ninguém tinha. Eu falei, eu vou, velho, vamos aí, eu meto as caras. Aí já na primeira, já chamaram a vigilância sanitária aqui em Floripa. Aí depois, só a ladeira abaixo. Eu fui em dezembro, do ano retrasado, eu fiz essa daí de colar para 7 cidades diferentes aqui, dei uma rodada no Brasil. E aí cada lugar foi uma aventura, assim. Teve lugar que chegou a chamar a polícia, outros que quase me bateram. Foi assim, maluquice. Aí pra mim fica evidente. E nessa jornada toda, eu não vi ninguém até agora responder a maldita da pergunta que eu fiz em todos, tá ligado? Qual que é a diferença de um povo e um cachorro? Que um a Sim. gente mata, a gente protege qualquer. Quem consegue responder, mano? Tipo assim, e aí é isso. A pergunta, eu gosto muito desse. O método socrático, para mim, é um dos melhores jeitos de conversar com as pessoas sobre esses Sim. assuntos. É difícil, assim, de adentrar, né? Que a pessoa tem que ir fazendo as próprias, chegando nas próprias conclusões. Você só tem que ir guiando, sabe? E por isso que eu gosto tanto de ação de rua. Eu tô adorando de rua. Eu tô agora fazendo semanalmente aqui em Floripa, cada vez uma ação diferente. Ainda com rancho ou não? Não, Ah, agora agora eu vi que você fez o Mac daquela rede com o M. Eu vi que você fez com o dela. Que foi muito legal, foi muito legal. daí bombou também, foi bem interessante de fazer. Eu fiz no BK, mas aí não deu certo, não. No BK, a galera não deu muita atenção, assim. A pessoa que deu atenção foi uma pessoa que trabalhava na loja. Aí eu troquei uma Sim. ideia, ela foi legal, pegou o almoço gratuito lá e foi isso. Mas eu tô com várias outras. Tem uma do ônibus também, de entrar em ônibus. Eu vi, eu vi. Tipo os evangélicos fazem, né? É, mas nessa pegada. Só que aí eu meto umas piadinhas no meio para dar uma descontraída, né? Eu acho que funciona muito assim. Eu subo no ônibus, eu já chego para a pessoa assim: ó, podia estar roubando, podia estar matando, podia estar traficando, mas eu não levo jeito para política. Nessa hora a galera já ri, já chama atenção e tal, e já era, tá ligado? Aí eu já ganho o coração e aí eu vou falando as mensagens ali, É. deixo por e já era. E é por isso que funciona tanto. O rancho é a que eu acho que eu tenho mais êxito, assim, porque tem muita gente que não é vegana e que fala, porra, mano, isso é muito da hora. Tipo, essa ação é muito legal. Porque é engraçada, é amistosa, é divertida, tá ligado? Tipo, não tá ferindo ninguém, tá? Tipo assim, não tá sendo agressivo. Que é isso que a galera mais fala, né? Tipo, esses veganos são tudo agressivos, extremistas, não sei o quê. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, fazer rir e fazer questionar, tá ligado? Você sabe que, na verdade, assim, o que você faz. Eu não estou comparando ativismos, né? Até o Paulão falou aqui que o Vozes voltou, falou legal, Paulão, o Vozes tinha. Falou, ainda bem, né? Voltou, que mais grupos voltem aí, né? Quando você fala de produtos, não tô criticando, mas você faz um ativismo mais voltado para produto, ele tem um impacto, é mais dieta, né? Gosto ou não gosto. Agora, essas coisas que você faz, se eu não sou vegano, eu tô passando pela rua, eu falo, pô, eu vou parar e falar, porra, que maluquice é essa aí? Daí, quando cair a ficha da pessoa, que deve ter acontecido isso também, das duas, uma ela vai querer te bater, e vai ficar puta, e na verdade não vai ficar puta com você, mas é consigo mesmo, né? Porque na verdade você tá fazendo a pessoa pensar, né? Que é o que o Thiago Santinelli falou, né? Porque não gosta do vegano, porque o vegano é aquele cara que vai fazer você pensar. Mas assim, é meio que a mauêutica socrática mesmo, tipo, e aí, tá, e aí, né? E essa realidade que você vive. Então
quer dizer, o cachorro não pode, mas o porquinho que você come, né? Você até falou para a moça assim, me corrija se eu estiver errado. Ah, mas e aquele restaurante ali? Por que vocês não chamaram a polícia para ele também? Como é que foi isso aí? Achei muito legal. Pô. Você é louco, velho. Eu não sei como você não apanhou. Eu falei, porra, não é interessante, é meio que colocar a pulga atrás da orelha. Eu falei, pô, você viu, ninguém te chamou, ninguém denunciou aqui, o bagulho tá servindo bicho também. E aí, uma da hora que a pessoa entra na pilha, porque ela quer justificar. Ela, tipo, é cultural, né? Aí eu já, tipo, mas só porque é cultural tá tudo bem? Então, tipo, aí a gente não pode desafiar a cultura? Aí vou trazendo os argumentos, e a pessoa vai ficando meio, tipo... E toda hora as pessoas são assim, né? Tipo, elas vão pulando de argumento. Isso é muito Sim, interessante. sim, sim, sim. E voltando para um ponto muito importante, assim, que eu concordo muito nesse lance que estavam falando aí de freestyle, lifestyle, estilo de vida. Cara, eu acho que o problema de vida ele tem um problema semântico só. Eu acho que ele tem um Sim. problema de tipo, cara, se você fala que é estilo de vida, parece uma escolha. E a gente É, não. E é o problema que eu mais vejo, assim, não sei se mais, mas assim, é muito. Nos meus conteúdos, quando viraliza, quando bomba, o que eu vejo de monte isso que é o problema do vegano, eles querem impor nos outros sua escolha. Por que você não pode ficar só na sua, fazer sua escolha aí de dieta e ficar de boa? E esse que é o problema, tipo assim, mano, não é uma escolha, cara. Não é uma simples escolha, mera escolha de. E o pessoal vem com papo. Já vi comentários desse jeito, assim, falar. É tipo um cara sair na rua porque as pessoas estão usando amarelo, só que ele gosta do azul. E esse é o problema de falar que o veganismo é estilo de vida. Porque sim. aí, que é isso? Que é uma vestimenta, que é um estilo de, tipo, um estilo. Tipo, é uma escolha aqui. Mano, tipo assim, tipo assim, é roubar alguém, tá ligado? É eu pegar e roubar alguém e a pessoa falar, nossa, você tá roubando alguém e tal, tipo, eu falo assim, uma escolha minha roubar alguém. Não, velho, não é uma escolha, você tá envolvendo outra nessa história, tá Sim, ligado? E é sim. isso que as pessoas dão conta, mano. E que eu acho que é dos passos maiores que a sociedade vai precisar dar para a gente superar a exploração animal. É enxergar animais como vítima. As pessoas simplesmente não enxergam como vítima. Assim, pessoas... Por exemplo, teve uma polêmica aqui que rolou um tempo atrás. Eu respondi a uma comediante, chama Carol Delgado, é super feminista e pai, mano, sempre curti os conteúdos dela, mano, maneiro. Aí ela falou uma besteirada lá sobre veganismo, falou que prefere ser bolsonarista do que debater com vegano, que vegano não tem senso de humor, piriri, pororó. Bolão. E aí eu fui lá e, tipo, mano, fiz um vídeo, né, questionando, falando de especismo e tal, tudo bonitinho. E aí ela ficou puta, mano, de cara e tal, e começou a responder ali o pessoal, conforme o pessoal respondia ela, né? Porque ela fez um comentáriozão e o pessoal foi respondendo. E aí teve uma mina que falou, porra, diz feminista, mas explora fêmeas na indústria. Sim. Mas bebe leite, tal, não sei o quê. Cara, ela chegou a printar e postar nos stories dela assim, tipo, só revirando os olhos, com a maior convicção do mundo de tipo, meu, olha que besteira essa pessoa tá falando. Gente, olha que absurdo. Porque para ela é tão distante enxergar uma vaca como uma vítima, é tão distante que para ela, tipo assim, ela nem conecta, ela não tem como conectar, porque, gente, vaca é um recurso, vaca é um objeto, é uma commodity. O que vocês estão falando? Esse raciocínio não é pensado assim de forma consciente. Ele é totalmente inconsciente. Ela não percebe. Ela tá, tipo, menosprezando, colocando a vida de um bicho no mesmo patamar de um objeto. Mas as pessoas não percebem. Isso, mesmo sendo uma pessoa que já despertou para a opressão do homem sobre a mulher, tá ligado? Mesmo sendo essa pessoa. É o que a Carol Adams vai chamar de referente ausente, né? Ou seja, você não consegue associar aquela commodity, aquele produto, um outro ser, né? É uma cultura de alienação profunda, né? Porque a pessoa sai do metrô e acho que congelou de novo. Agora voltou. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo?
A pessoa sai do metrô, por exemplo, tem vamos falar da mesma espécie, né? Mas para você ver como que o grau de insensibilidade humana se dá com a própria espécie humana. A pessoa sai do metrô, tá na rua, ela vê uma criança com fome, com frio, e ela não é capaz de se sensibilizar, né? Nós estamos vivendo E aí, quando a gente fala de outras espécies, a coisa fica... E assim, a gente não vai falar nem dos mares, né? Porque quando é o peixe, os peixes, né? E grande parte do problema também do aquecimento né, do que a gente está fazendo com os mares, cara, o peixe para essa galera, tipo, peixe sei lá, não sei o que eles acham que é o peixe, que é não sei o que eles pensam que é o peixe. Mano, eu também tenho piada sobre isso que eu falo, né? Que é um bicho difícil de empatizar. A piada que eu faço, que não é tão piada assim, mas é só uma... Sim. Que é tipo assim, cara, é difícil empatizar por quem nem pálpebra tem. Eu entendo. Não é porque eles não conseguem nem piscar que a gente precisa fechar os olhos para eles. Sim. E é interessante porque tem uma questão mesmo de neurociência, né? A gente tem aqueles neurônios de espelho, então a nossa empatia também por questões similares de fisionomia. Então, quando a gente pega um peixe que é tão distante da gente, pra nós empatizar por ele é mesmo um saltinho que tem que dar, sabe? Mas eu tento, sei lá, eu tento ali na parte de peixes, eu acho que é mais efetivo falar sobre os impactos ali no oceano, no ecossistema do oceano, do que tratar por indivíduo, sabe? Sim. Eu vejo mais eficácia assim. E assim, uma coisa que me surgiu agora, que eu acho importante mencionar, que é um pensamento ao mesmo tempo que eu vejo da ala mais revolucionária de esquerda, que me incomoda muito, e com certeza você já deve ter ouvido, que é menosprezar a ação individual. Eu acho isso muito problemático ao mesmo tempo. Porque assim, a gente não precisa. Você validar a ação individual não vem em desprezar a ação coletiva, de jeito maneira. Sim. Essa é o Concordo. ponto. Assim, pessoas que eu admiro pra caralho essa galera que faz de, né, de esquerda, assim. Por exemplo, Ian Neves. Cara que eu tiro o chapéu, membro do canal dele, tudo mais, pra caralho. Aí, essa semana eu tava numa live dele, aí ele abriu uma hora pra perguntas, aí a pessoa tava perguntando, aí eu mandei lá uma pergunta e falei, pô, a gente vencer o agro, né, acabar com o agronegócio é uma das metas, né, uma das coisas que a gente quer, correto? Beleza. Não seria parar de comer carne e derivados uma medida eficiente para impactar o... E aí ele disse que não. Cara, você falou, não, porque essa é uma ação individual, isso não vai fazer diferença nenhuma, e você tem que organizar os trabalhadores do campo. E quem trabalha no agro tem que organizar eles, e é isso. E assim, tipo, de uma maneira muito vaga, tá ligado? Como assim organizar? Organizar pra quê? Só se for organizar pra parar de contribuir com essa porra. E é como? Parando de comer no bagulho. Então, eu me incomodo muito quando a gente tira essa responsabilidade. Eu acho ruim quando a gente culpabiliza o indivíduo. Eu acho ruim quando fala, porra, a culpa é sua. Eu acho que isso afasta, isso não convence, isso não dialoga legal. Mas eu acho que quando a gente tira a responsa, nossa, pô, a gente tem uma responsa. Tipo, a cada coisa que eu compro, eu tenho uma responsa. E em todos os âmbitos, mano. Tipo, assim, um exemplo tosco. Eu lembro quando eu fiz um furo, tá? E aí eu não sabia, tipo, onde comprar e tal. Aí eu fui lá e peguei assim, tipo, joguei brinco ali e tal, aí apareceu propaganda da Shine. Aí eu fui olhando lá, peguei, comecei a selecionar um monte, passei uns 20 minutos selecionando. Porra, legal esse aqui, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco, aí eu fui mostrar pra uma amiga minha do trabalho e falei, o que você acha desse brinco aqui e tal? Vou comprar, agora vou usar e tal. Aí ela, pô, vai comprar da Shine? Eu falei, ele falou assim, tipo, pô, você é vegano e tal, comprando da Shine. Eu falei, oxe, que marca é essa? Zoada? Mano, eu joguei no Google, dei um Google, fiz uma pesquisa de 5 minutos e falei, tá bom, eu não vou comprar lá, tá ligado? Tipo, é isso, eu tenho esse acesso à informação, eu tenho esse bagulho, então é, eu poderia só, tipo, fazer assim e falar, mano, eu deixar de comprar na Shine não
dá nada, mano. Continuar sendo bilionário e tudo mais. É o meu, dar meu brinquinho aqui e já era, sabe? Mas não, olhei pra dentro e falei, porra, eu não quero essa, sabe? Eu tenho essa responsa, eu não quero fazer isso, eu não quero contribuir, tá ligado? E eu acho que isso é muito importante pra. Eu vejo que a esquerda precisa ter mais, mano, tipo, com a galera de esquerda que eu dialogo, porque eu tenho muito amigo de esquerda que não é vegano, mano. Tipo assim, e aí eu fico fascinado por isso. Eu falei, porra, mano, vocês querem ser revolucionário, quer tirar o povo pra rua, mas não consegue nem tirar a carne do gato, mano. Tá louco? É assim, tem a questão sistêmica, que ela é muito maior, ela envolve tudo que a gente já conversou aqui. Mas quando a gente fala para uma micro bolha vamos pegar aí essa esquerda mais cirandeira, assim, essa esquerda não estou falando para o periférico, não estou falando para uma esquerda mais classe média, uma esquerda mais pequeno burguesa, que tem acesso a, a bons lugares, que às vezes, né, eu acho que a gente tem que meter o dedo na ferida, assim. O Renato escreveu um livro muito bom, que é Ninguém Fica Para Trás, né, por uma esquerda vegana e por um veganismo de esquerda. Gostei bastante, recomendo esse livro. E a maneira como a gente chega até a esses camaradas, né, e eu sou parte desses camaradas, ela diz mais daquilo que você defende, né? Então, por exemplo, se você está lutando pela reforma agrária, eles vão encontrar uma identificação. Se você está lutando por... Olha, não tem coisa mais anti-vegana, eu falei no podcast do Nereu, não tem coisa mais anti-vegana no mundo hoje que a escala 6x1. Porque o filho da puta, que é a maior, tem uma quantidade gigante de pessoas trabalhando na escala 6x1, esse filho da puta, coitado, que está trabalhando 6x1, a última coisa que ele vai querer fazer no dia de folga dele é se preocupar com o que ele vai comer. Só um exemplo, né? E além do que, a maior parte dessas pessoas ganha um pouco, né? Então elas se alimentam de ultraprocessados e de um monte de coisa. Então, assim, as pautas, aquilo que a gente estava conversando desde o começo, né? As pautas têm que se unir, né? Por exemplo, você falou uma coisa muito sábia. Por exemplo, não existe uma luta feminista sem ser anticapitalista. Ela pode existir, mas vai ser uma luta que não vai destruir o patriarcado. Ela vai, no máximo, conseguir alguns avanços por um grupo seleto de mulheres que vai conseguir ser CEO de uma empresa XYZ. A mesma... Hã? Com umas mensagens importantes. É, é. E a mesma coisa com o veganismo, né? Então, assim, as lutas são muitas, e a galera pira quando a gente, porque assim, a pessoa já está se sentindo tão oprimida, né, porque ela não consegue falar, às vezes, para a própria família, né, aí você fala assim, porra, meu, mas não é essa, eu entendo também, né? Sobretudo quem está começando na luta, né, você fala assim, porra, mas a luta não é essa, a luta é essa, a luta é essa, a pessoa pira, a pessoa fala assim, mano, mas é muita coisa para eu lutar, eu não consigo lutar com tudo isso, né, e e se a gente não enfrentar isso, a gente vai continuar tendo esses ex-veganos, porque as pessoas entram no movimento, não vê profundidade, e do jeito que aí fica vinculado só à questão do consumo, em grande parte das coisas, que ela não consegue linkar uma coisa com a outra, né? Não consegue entender, por exemplo, que a gente está lutando por um mundo que não existe. Eu falo para todo mundo, falo, ser vegano e ser comunista, por exemplo, ou anarquista, vamos dizer assim, ser libertário, você está lutando por algo que não existe, cara. E não tem nada mais difícil de você lutar por algo abstrato, né? Você lutar por algo que é diferente de uma religião, por exemplo, que a religião você também não vê, você não acredita, mas você acredita que você vai ser salvo e você não precisa lutar por nada, você só precisa lutar pela sua salvação. Se eu me der bem, chegar lá no céu, eu tô salvo, ponto. Religião é mais ou menos isso, né? Uhum. Agora, o que a gente luta é não, tipo, mano, você só vai se fuder, você não sabe se esse negócio vai dar certo, pode ser que não dê certo, e você vai comprar inimizade, você vai perder amigos, você vai
perder muitas oportunidades. Realmente, cara, não é. Tem que ter profundidade. Se a pessoa não vir, é o que você falou, a galera tá lá no topo. A gente traz a galera, joga pra dentro. Se a gente que tá aqui embaixo não pegar e mexer as coisinhas, vem cá, vamos conversar, porque essa pessoa daqui 4, 5, às vezes até muito mais. Depois vai chegar num momento que a pessoa vai falar, não dá mais pra mim. E às vezes a pessoa nem deixa de ser vegana, mas vira uma pessoa de uma apatia brutal, que não quer participar de nada, ou vira aquele tipo de vegano que tem raiva de ser humano. Você já viu isso? É muito engraçado isso. Já. Não, mas ao mesmo tempo, você cair, assim, ser vegano, querendo ou não, é também um ato de certa filantropia, né? Muita gente doa pra caramba, né? Então acaba caindo nesse lugar de filantropia. E aí, para você sair da filantropia e cair pra misantropia, é uma história. Exato, exatamente. Eu Exatamente. Eu já tive processos internos em que eu também senti muita raiva do mundo como um todo, de falar, porra, mano, sabe, de querer que essa porra toda exploda, sabe? Então tem momentos assim, por isso que é tão importante o resgate da comunidade, das pessoas, é muito importante isso. E eu senti muita falta de pessoas com esse pensamento revolucionário, com esse pensamento anticapitalista, porque no meu começo do veganismo tinha muito contato com pessoas assim, veganas, né? Eu tinha do movimento claro que veganos. E aí eu queria, pô, veganos que fosse. E aí eu comecei a conhecer, comecei a adentrar, e aí nisso você vai encontrando uma certa inspiração para continuar acreditando nessa utopia. Que aí você está dizendo, pô, é uma utopia. Só que os maiores ativistas aí, e os maiores avanços que a gente teve foram ativistas que acreditaram em utopias, tá ligado? Sim. E aí, aqui. Isso me lembra até uma parada que eu tô pra. Essa é piada que eu vou contar amanhã lá no show do Thiago Santinelli. Que eu falo que também que sou militante, né? Porque o Thiago se reconhece como militante, não comediante, né? E aí eu falo que eu também sou, e que eu percebi isso, eu tava conversando com um amigo, e aí ele é esse empreendedor. E aí ele falou assim, cara, é importante você ter uma meta de sucesso. E você saber quando que você atingiu o sucesso, entendeu? E eu sei que o meu sucesso vai ser quando eu vender 1 milhão. Quando eu vender 1 milhão, aí eu sei que eu tive sucesso. E aí ele falou, e para você? Aí eu pensei, e aí pensei nos ativistas do passado que entraram para a história e tiveram sucesso. Aí eu respondi para ele, pô, provavelmente eu vou ter sucesso quando eu for preso ou morto. Mano. E a galera ainda acha que a gente faz isso por prestígio. Foda pra caralho. Exatamente. Exatamente. Você apanha de todo lado, velho. Todos os lados bate em mim, e aí os caras querem falar que eu tô fazendo isso por atenção, por prestígio. Vai pro caralho. Você apanha de todo lado. Assim, se a gente pegar, por exemplo, os índios Yanomami morrendo, o pessoal da Pastoral da Terra, Liga Camponesa, tudo sendo assassinado. É um exemplo do nosso nicho, o Paul Watson agora, né? Velhinho já, pô, o cara preso aí, quase que trancam o cara lá no Japão, que o cara não ia sair nunca mais. Então, assim, cara, a nossa escolha é martírio. É martírio. E aí você fala assim, aí essa galera de classe média, aí que é o problema, é o choque, ó, você tocou num ponto fundamental. Essa galera de classe média que só tá preocupada do hambúrguer do rolê, velho, quando você fala isso pra galera, a galera pira, velho, porque não é isso que ela tá procurando, ela só quer dormir mais tranquilo, sabendo que ela não come os bichinhos, entendeu? Só que a hora que a porca apertar mesmo, a hora que... Não, porca apertar é um termo especista que eu falei, né? Me perdoe. Mas a hora que o bicho... né? A hora que a coisa ficar feia mesmo, esse cara vai ser o primeiro a se pirulitar, porque ele não tá engajado, aquilo não faz parte dele, ele não aguenta o vendaval vai vir forte, vai vir derrubando, porque a hora que o cara descobrir que veganismo não é estilo de vida, que veganismo é uma escolha de lutar pela libertação animal, vai ser pesado. Vai ser pesado. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que vai cair agora, tá com aviso aqui.
Aí eu vou entrar de novo pra gente terminar, pode ser? Beleza, a gente faz o encerramento. Fechou. Então tá bom, eu vou... Gente, voltem para a segunda parte, tá? Salve, salve, segunda parte da live. Tive que interromper porque o Instagram tá me boicotando. Segunda parte da live. Vamos lá. O pessoal tá entrando de volta. Desculpa fazer vocês entrarem de volta, mas não é minha culpa. Deixa o Garrutes entrar. Deixa eu já chamar ele aqui. Deixa eu ver se eu já convido ele. Vocês estão entrando, obrigado por estar entrando de novo. Deixa eu convidar o Pedro. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo bem? Tô esperando o Pedro entrar. Só um minutinho. Obrigado por estarem voltando. Agora é só o Garrut entrar. Voltamos, áudio e vídeo bom. Beleza, Paulão. Oiê, e aí, Fabi? Eu nem me vi lá. Tem que me ver lá no outro. Deve ter ficado bom. Cadê o Garrut? Sumiu? Garrut. Cadê você? Bom, é isso. Tomara que ele consiga voltar. Eu tava vendo, ficou bom, Fabiana? Olha lá, voltou, salve. Então a gente tava falando, né, cara? O Instagram tá especista e capitalista, não quer esse papo aconteça. Rapidão, sobre isso, é muito real, tá? Eu só queria dizer que eu tenho certeza, mano, convicção 100% de que eu sou perseguido por essa plataforma, porque eu, assim, estudei muito marketing digital, eu sei todas as práticas e conteúdos não são políticos, fazem o mesmo que eu faço e atinge muito mais milhões. Eu percebo nas minhas métricas ali que começa a entregar pra caralho, uma hora ele para, assim. É. Então, eu realmente sou boicotado aqui, porque eu não tô colocando grana, né? Mas agora vai mudar. Eu vou começar a colocar uns ads aí. Mas Isso aí. Faz umas parcerias com o Santinelli aí, quem sabe ele ajuda nós, né? Porque ajudando você, tá ajudando todos nós. E manda essa live para ele. Fala assim, ó, que live. Amanhã ela vai pro YouTube, daí ela fica redondinha, toda formatadinha. Ele vai gostar do nosso conteúdo. Que ele é bem. Ele quer ser vegano, ou pelo menos considera, pelo menos, né, o fato. E é um cara de esquerda, né? É um cara importantíssimo se ele abraçasse a causa. Caralho. A desculpa dele é a questão da conveniência, né? Porque como ele viaja muito, então consegue sempre, né? Então, quando eu abri um show dele lá em Limeira, em São Paulo, aí foi logo depois do podcast que fez com o Fábio Chaves. Aí quando ele disse isso com o Fábio Chaves, ele falou, mano, qual que é o seu próximo show? Ah, pra Limeira. Aí ele falou, vou arranjar um rango pra você. Aí o Fábio foi lá e conseguiu um vegano lá, um rango pra nós, e aí foi. Aí agora em Porto Alegre, eu tô indo, aí eu falei pra ele, relaxa que o catering vegano pode ser que eu consigo. Então é só realmente um agente, alguém ali que trabalha com ele, tipo, que faz a gestão, né? Que precisava se atentar a isso. Se começar, mano, porra, ele... Até porque ele faz shows em cidades grandes, né, cara? Sempre tem algum lugarzinho vegano ou que sirva opções veganas, né? Não necessariamente o lugar é vegano, mas tem opção vegana, né? É questão de... É isso aí que a gente tava falando meio que tempo. Querendo ou não, mano, ele é um cara que trampa pra caralho. O pouco que eu, tipo assim, tive de contato com ele, vi ali, mano,
É um bicho que tá trampando pra caralho mesmo, fica até tarde no estúdio gravando vídeo. E é bem isso, mano. Eu acho que a grande dificuldade da classe trabalhadora é pela questão de tempo, mano. Você precisa de tempo para você estudar, pra você É. absorver, para você mudar. Mas no caso dele, pelo menos a questão financeira não vai ser o problema, né? O problema da classe trabalhadora é que a questão financeira e a questão de tempo, né, velho? Eu fico imaginando o coitado que trabalha na escala 6x1, aí final de semana tem que cuidar se for mulher, que o trabalho da mulher é triplo, né? Vai limpar a casa, vai fazer não sei o quê, vai não sei o quê, e cuidar de filhos, e aí vai fazer marmita vegano, que horário, né, cara? Aí Então, a pessoa se ela é vegana, ela acaba se entupindo de comida simples, né? Carboidrato e aí ferra toda a saúde também, né, cara? Daí às vezes a pessoa fala, virou vegana e comprometeu a saúde. Não, não é que virou vegana e comprometeu a saúde. É que a pessoa não tinha tempo para cuidar da alimentação, né, cara? É muito complicado isso. E é uma coisa que a gente tem que ajudar quem tá chegando no rolê, porque talvez o nosso conteúdo não fale diretamente com essa galera, né? Por isso que talvez eu falo que tem muita coisa para abordar, cara. Não precisa. Se a galera que cuida de receita, que faz essas coisas, focasse na classe trabalhadora, não ficasse só fazendo receita para classe média, faz também para classe média. É legal fazer uns pratinhos legal lá, todo gourmet. Mas fala, pô, vamos trabalhar aqui, ó. Fazer receitas fáceis que você consegue fazer aí, porque, mano, você imagina, cara, é difícil, velho. uma questão já que você trouxe a galera da receita, mano, o meu problema com a galera da receita é que eu sinto que é a galera que tem um pouco de rabo preso. E eu fico, por quê, mano? Tipo assim, a galera da receita é a galera do nicho vegano que mais atinge gente, mano. Que mais Sim, chega. E, sim. mano, acho que não precisava ter rabo preso para se posicionar sobre as coisas, sabe? Acho que podia estar mais em conjunto com as coisas da atualidade que estão acontecendo e se posicionar. Não precisa pegar esse declarar ali, tipo, que eu sou marxista, leninista. Não, não tô falando assim. Mas assim, sei lá, tá acontecendo esses casos da Betts. Você ir lá e falar, porra, sabe? Postar um bagulho sobre, sabe? Eu acho que sobre Palestina, sobre esses casos que estão acontecendo e não ficar, tipo, omisso a isso. Porque é isso, mano, tipo, carrega a política querendo. Mas o pessoal não faz porque tem medo de perder seguidor. E, mano, não tem que ter É. medo. Assim, me posiciono politicamente pra caralho. E aí, de vez em quando eu assusto. Quando eu faço que nem. Recentemente eu fiz um vídeo zoando o Nicolas Ferreira. Eu perdi, tipo, uns 20 seguidores. E aí veio gente comentar e tal. Veio na DM falar, tipo, pô, perdeu mais um seguidor. Eu falei, caralho, o que você tava fazendo aqui, mano? Perdeu não, purificou. Exatamente. O que você tava. E o pessoal acha que é tipo radicalismo, extremismo, isso, tipo, mano, não é Não, assim, tipo, não é. se tiver algum simpatizante do Nicola no meu perfil, pode ir embora, vai com Deus. É tapado a esse nível, eu não tenho que agregar pra ti, infelizmente, não. Não, não tem, cara, porque assim, é uma coisa que a galera não consegue entender, que aí é uma crítica grave que eu faço. Não tem como você ser vegano, quer dizer, teoricamente você consegue se dizer vegano, mas o que você está defendendo e o outro lado da questão é uma incongruência, é uma incompatibilidade lógica, porque essa galera tá do lado do agro, que está destruindo, que está matando, essa galera está poluindo, essa galera tá do lado das grandes empresas especistas. Então, assim, você tem que fazer uma escolha, cara. Não dá para você, né? Tipo, é uma coisa incompatível. Eu vou ver se o pessoal, o Paulo falou que o prato verdadeiro vegano é vegano, arroz, feijão e batatinha. Concordo, Paulão. É um arroz e feijão. Aliás, nós somos privilegiados, né? Um dos clássicos nacionais é o prato mais vegano que existe, né? Arroz e feijão é uma delícia, mas não é essa visão que chega pra galera, né? É engraçado quando você fala com as pessoas mais simples, mas isso era vegano? Eu falo, vegano. Na verdade, você já come 90% da sua alimentação já é vegana, né? Talvez é só você... Mas essa galera que vive aí das receitinhas, poderia fazer aí, alguns raros
faz ou fizeram, que é cozinhar com a galera do MST, do MTST, fazer ações populares, a galera do vegano periférico, que eu gosto muito dos gêmeos, fazem isso. Então, assim, é mostrar esse outro lado, né? Que, cara, você é mais barato você ser vegano até do que você comer carne, né, cara? Porque carne tá cara pra caramba, né? Nesse papo que a gente tá sobre acessibilidade do trabalhador, eu acho que é isso que também me deixa revoltado. Porque, mano, o trabalhador ele ia se alimentar melhor, ele ia economizar, velho. Só que isso é o acesso, tanto da informação quanto o acesso de alimentos, porque tem lugares que são, tipo assim, desertos alimentícios, assim. A galera não tem uma feira, não tem. Então, nesses lugares é mais difícil, sabe? Esses que eu fico, tipo, porra, deve ser foda. Porque eu tenho uma feira na esquina de casa, sabe? Pra mim é, Sim. porra, fácil, sabe? E eu sei que eu economizo sendo vegano. Tipo, se eu comparar a minha despesa de antes de ser vegano, com certeza diminuir, tá ligado? O Vega falou aqui que ele seguia um vegano liberal que estava promovendo o BK. Pois é, o BK é uma empresa. O Garrett está fazendo aí umas ações bem legais aí contra essas redes de fast food aí, porque isso aí é nutricídio, né, cara? Isso daí você tá promovendo a morte das pessoas. E não é, e é caro, velho. Mano, é caro, não é barato, é um puta de um veneno. Eu fiquei impressionado quando eu fiz esse vídeo aí do McDonald's e aí começou a viralizar. E aí eu vendo um monte de gente defendendo. Eu falei, não é possível, mano. Eu achei que esse vídeo ninguém ia defender, tá ligado? Mas não, defender a porra dessa merda, dessa rede dos caralho. Eu já fiz um vídeo tempo atrás que era sobre as empresas mais destrutivas do mundo. E eu citei todas essas, mano. Todas essas redes de fast food gigante que estão no mundo todo, essas daí estão acabando com o mundo de um jeito assim, afundando o pé no acelerador, tá ligado? Porque tá matando a criançada, matando o adulto, tá ligado? Acabando com a saúde da galera. O bagulho é poluente pra cacete de descarte, eles não têm compromisso nenhum com o lixo que eles produzem. Você encontra lixo deles do outro lado do mundo, em todo lugar tem essa merda. Todo o impacto da carne derivado junto dessa merda. É assim, meu Deus, velho, não tem um lugar, não tem um aspecto dessa porra que salva, mano. Todos ele tá destruindo fervorosamente. E aí vai gente lá a defender. Você fica, porra, mano. Caralho. A gente luta contra várias alienações, né? A gente luta contra a alienação do especismo, a gente luta contra a alienação do capitalismo. Cara, eu falo, mano, é o que você falou, né? Se a galera acha que a gente tá nesse negócio por notoriedade, por alguma coisa assim, mano, você tá viajando, porque tem hora que. Você sabe que eu comecei a fazer essas lives, esse ativismo assim, por lives, por redes. Inclusive lá no meu YouTube, que eu tô passando as lives para lá, já tem mais de 17, acho que tem umas 20 lives só sobre veganismo. Tem 10 sobre a Palestina, de política tem um monte, né? Que eu gosto de falar de diversos assuntos. Mas é claro, o veganismo tá ali presente sempre. Porque, cara, eu comecei a me ver assim, quase em depressão, assim, porque eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar com pessoas têm que ver isso, tem que repassar, ou que se não repassar, fica como registro histórico, para quando alguém quiser ver, tá lá, porque, cara, as pessoas não... A gente vive um mundo de fast food, né? Literalmente. E o conhecimento tá virando fast food. Então, por mais que a gente faça um vídeo legal, é vídeo de TikTok, é 1 minuto, passa rápido. E aí, pô, um papo legal desse que a gente tá tendo aqui com a participação das pessoas, que alguém pode ver depois e falar, caralho, olha a coisa que esses caras estão falando, pô, não tinha pensado nisso, mas faltou eles falarem isso, aí manda uma mensagem pra gente, ou aqui quem tá participando ao vivo, comenta alguma coisa. Cara, a gente tem que resgatar já que é tão difícil, por exemplo, você tá no sul, eu tô em São Paulo, acho que você tá no sul, né, não sei. Então, isso aqui é um facilitador, essa porcaria das redes sociais. Então, a gente tem que usar isso aqui a nosso favor. Eu semana passada, participei de um podcast. Amanhã eu tenho outra live com a Maria Peixoto, que é uma fofa, que escreveu um livro fantástico, que é uma pesquisadora.
Semana que vem tem um live com o Renato. Então, assim, fiz um podcast agora com o Rica, que abordamos um assunto que pouca gente aborda, que é o que? O sofrimento dos trabalhadores na indústria nas indústrias de frigoríficos, né? Pouca gente fala nisso, mas, cara, o pedaço de carne que chega na mesa, no mercado, é repleto de dor, desde o animal não humano que morre para aquele fim, é torturado, ao animal humano que está trabalhando aquilo, altos casos de doença mental, doença tendinite, articulações, depressão, pessoas que se matam, casos de suicídio, salários baixíssimos. Então, assim, tem muita coisa. O veganismo, quando a gente sai desse nicho de mercado, de ficar falando, que eu acho que tem a sua importância, não estamos aqui, estou jogando pedra, mas é o que eu falei para o Nereu, eu falei, a gente não pode ficar só nisso, porque se ficar só nisso, a gente cai nessa coisa de, e aí, e depois, né? Tipo assim, ó, vamos por ali? Vamos. Aí você chega no meio do caminho, o cara fala assim pra você, pô, mas eu só conheço o caminho até aqui. Mas é bem assim, só vai até aqui. Mas e se a gente questiona? Mas, porra, e todo o sofrimento animal causado pelas empresas que estão acabando com o meio ambiente, mas vegana? Não, Exato. Só vou até aqui. Aí tem que ter alguém para pegar e falar, não, daqui em diante eu sigo com você, porque É nóis. porque é nós. Mas é isso. Mas é isso. Ó, obrigado assim demais dessa live, assim. É um prazer, né? Esse espaço é seu, sempre que você quiser voltar. Eu vou deixar ela salva no nossos dois. Vai ficar em duas partes, porque caiu, mas vai ficar bonitinha no YouTube depois. Se puderem lá me seguir no YouTube, é Walter Ponto. Dá uma força que eu estou começando agora no YouTube, mas eu estou fazendo para fazer as lives mesmo, deixar bonitinho, organizado. Legal. E vamos convidar mais gente. Quem vocês acharem que eu tenha que trazer aqui para entrevistar, falem comigo, falem no particular. Vou trazer pessoas de outras abordagens também, não só... vou trazer uma camarada que eu só preciso confirmar, não quero falar o nome dela agora, mas que é uma antiespecista mesmo, que nega, inclusive, o termo vegano, porque ela vai problematizar, vai fazer todo um discurso racial, vai falar questões que nós não falamos, né? E é uma antropóloga, uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Então, assim, eu estou trazendo gente que eu gosto de ouvir, e gente que eu gosto que gostaria de estar conversando numa mesa de bar, tomando uma cerveja e falando assuntos assim, né? Eu acho que o importante é isso, a gente politizar o movimento, a gente ouvir diferentes opiniões, diferentes tipos de ativismo, né? Uma hora trago o Paulão aqui também, e tá todo mundo que... É que o Paulão é meio bicho do mato, né? É quase um black bloc, né? Mas, Paulão, você é convidado, a hora que quiser. Enfim, é isso, meu querido. E aí eu deixo você, assim, à vontade para suas considerações finais. Não vou fazer mais pergunta, não vou fazer mais nada, para a gente arrematar esse discurso do anticapitalismo e o veganismo aí. E aí depois eu queria que você falasse dos seus trabalhos, amanhã você vai abrir show do Santinelli, enfim, falasse um pouquinho de você. Agora eu não falo mais nada, só do tchau. Primeiramente, agradecer aí o convite, parabenizar também pelo seu trampo, pela sua disposição. Você comentou ali, né, de tipo, porra, tava quase caindo em depressão. É uma frase meio de efeito, mas que eu acho muito legal e que para mim ressoou muito, que é o contrário da depressão é a depressão. E sim, é isso, cara. Tipo assim, é nós expressar mesmo, a arte me salva muito nisso. Eu também entrei no stand-up por uma questão de que é uma arte mais rápida. Por exemplo, eu falei lá que eu vou apresentar amanhã pro Santinelli, pô, eu nem terminei o texto todo. Amanhã eu sei que eu vou ter o texto aqui pronto para fazer ali na hora. Então o stand-up é um jeito de eu tirar do meu peito as coisas de um jeito mais rápido, porque através do cinema que eu vim fazendo até então, é muito vagaroso, você escreve, aí tem que programar, tem que gravar, voar, decorar, editar.
é um processo muito vagaroso. E aquilo fica no peito, assim. Stand-up é uma forma de, sabe, jogar. E aqui, assim, uma live como essa também, porra, me satisfaz demais. Por isso que eu, porra, pego a pilha e falo pra caramba. E pra mim é muito bom isso. E quando eu estiver pro São Paulo, quero ver se a gente faz acontecer essa cervejinha aí, mano. Vamos, vamos. Vamos, vai ser um prazer. Se for para tomar uma só, nem vou. Ah, o, tá esse cachimbo aí. Aí você traz. esse cachimbo é orgânico, não tem exploração animal aqui, antes que alguém venha me encher o saco. Porque tem a polícia vegana, né? Tem, né? Foda. Mas Né? aí, e aí meu trampo, porra, tá aí no Instagram. No Instagram aqui eu tava publicando de segunda a sexta, agora deu uma reduzida, tô focando mais nas ações de rua. Agora minha meta é fazer uma ação no mínimo por semana. E fazendo show, tô fazendo show 2 vezes por semana, sempre aqui em Floripa. Me acompanha, tá nos stories sempre. E tem o YouTube lá, mas o YouTube tá meio abandonado. Eu tô com um monte de conteúdo, mas eu não tenho tempo para editar. Aí é isso. Eu sei que é isso. Querido, obrigado de verdade. Você falou esse negócio do cinema, depois a gente conversa no particular. Eu tenho um projeto aí, se você topar, um documentário aí legal. Legal, quero ouvir, demorou. Não Demorou pra gente. Quem sabe a gente faz uma parceria aí, porque eu preciso de alguém do cinema mesmo. Vamos que vamos, obrigado. A luta continua por um mundo sem especismo e sem classes. E bons trampos para você, bom ativismo. Continua aí com esse humor, porque o movimento tá precisando de humor. A gente é muito sério, todo mundo é muito sisudo, né? Vegano é muito sisudo. A gente fica só vestido de preto. A gente é muito sisudo, né, cara? A gente é sisudo pra caralho. Ainda mais a gente que é mais, né, hardcore, assim, né, galera. A gente é mesmo, não tem o que fazer. A gente é sisudo. Eu com essa cara de mendigo vegano aqui. Zero raiva, mano. Isso aí. Mas aí vem um cara que faz esse humor gostoso, que consegue. Você consegue falar de assuntos sérios de uma maneira mais leve. Eu acho que isso é importante. Então, bom show para você amanhã, bom ativismo. Obrigado a todos que participaram. Quem vai ver essa live depois, compartilhe. Essa live vai ficar em colaboração com o Garrutes, né, em 2 partes, mas depois vai estar lá no perfil do Walter Ponto. E quem quiser ver é só ir lá. Quem não me segue lá no YouTube, me siga. Estou precisando de seguidores. A religião do Walter está precisando de seguidores. Então, sigam-me. E sigam o Garrutes também, para que ele continue esse trabalho de ativismo. Uma boa noite para todos. Obrigado. Sucesso, Garrutes. Tchau, tchau. Mano, obrigado. Valeu todo mundo aí que acompanhou. Até mais.